Olá, eu sou o Fernando. Estou aqui novamente para falar sobre linguagem corporal, o estudo da comunicação não verbal. E hoje especificamente iremos falar sobre entrevista de emprego. Vamos entender como a linguagem corporal pode nos ajudar a ingressar no mercado de trabalho. O primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar é: se a empresa te chamou, é porque você já tem todos os requisitos que ela necessita para essa vaga. O importante agora é você estar preparado para que o seu empregador encontre em você o funcionário que ela necessita para o preenchimento dessa vaga. Vamos lá? A primeira parte que eu gostaria que você prestasse bastante atenção é: você nunca terá uma segunda oportunidade de causar uma primeira boa impressão. Então é muito importante que isso já comece na sua casa. Como? Evite o que nós chamamos na linguagem corporal de efeito Bozo, que é quando tudo aquilo que é externo seu chama mais atenção do que aquilo que é interno. Sendo assim, evite anéis, adereços como pulseiras, relógios espalhafatosos, piercing, brincos exagerados, maquiagem sobrecarregada com cores fortes, assim como nas unhas, penteados exuberantes e roupas com cores amarelas, laranja, verde limão. São coisas que vão chamar muita atenção e não é isso que você quer demonstrar para o seu empregador. Mostrar que você é uma pessoa equilibrada, discreta e profissional pode fazer toda a diferença logo no primeiro impacto desse contato com o seu empregador. O nosso cérebro, o nosso sistema límbico, junto com o córtex cerebral, ele cria um sistema de reconhecimento e de afeição e empatia com uma pessoa instantânea e autônoma. Ou seja, o cérebro precisa de 5 a 45 segundos para determinar se gosta ou não de alguém. Por incrível que pareça, numa contratação, isso faz toda a diferença. Porque o impacto que você irá causar nos primeiros segundos no contato com o seu empregador pode fazer uma diferença enorme. Pode resultar em a sua contratação ou, no caso, a sua dispensa. Quando o seu empregador vê você a primeira vez, segundo as estatísticas, 60 a 85% da decisão dele é tomada naquele momento, logo que ele te vê. E o demais, no percorrer da entrevista, você vai conseguindo contornar isso e ele vai determinando o que é prioridade para te dispensar ou para te contratar. Entendendo essa parte, vamos para a entrevista. Primeiro ponto: quando você estiver aguardando o seu horário ou a sua vez de ser entrevistado, você estiver no corredor, numa sala de espera ou em alguma sala ou saguão esperando o seu momento, evite movimentos espalhafatosos demais, como os tais: ficar levantando muitos braços, abrindo os braços, falando de forma alta, rindo de forma desorientada, falando alto, rindo numa altura acima aqui dos outros, fazendo brincadeiras com as pessoas e não tentando se portar de maneira discreta. Isso pode resultar em pontos negativos que somados no final da sua entrevista pode resultar em uma dispensa até indesejável da sua parte. Não que você não seja um bom profissional ou qualificado para a vaga, mas a impressão que você pode causar pode manchar a imagem que você está querendo criar para aquela empresa. Pois bem, quando você for chamado, evite o nervosismo, a pressa e o desajeitado jeito de querer chegar lá rápido para não deixar o seu interlocutor ou o seu empregador esperando. Quando ser chamado, levante-se, corrija sua postura, tente ficar o máximo de ereto possível. Se você estiver com uma bolsa, com uma pasta, com um caderno, com qualquer coisa que seja, um acessório, um guarda-chuva, levante-se, acomode aquilo de maneira que não vá te atrapalhar e fazer você a ficar meio que desengonçado na frente do seu interlocutor. Resolvido isso, respire e caminhe lentamente. Não precisa correr,
Vá com passos firmes, mas caminhe lentamente em direção ao escritório ou ao lugar onde o seu empregador o aguarda. Ao adentrar no escritório ou na sala, entre sempre de maneira usando um ângulo e jamais fique de costa para o seu empregador, o seu interlocutor, e feche a porta. Peça licença, feche a porta e vá. Ao cumprimentá-lo, tente cumprimentá-lo com um sorriso, que seja um sorriso amistoso, não um sorriso amarelo. Sorria, incline um pouco a cabeça, mostrando uma empatia, uma afeição com a pessoa, fazendo ele ficar mais seguro de si e você ficar mais seguro de si. Quando sentar, que você pedir a sua licença e sentar, sente e evite ficar assim na cadeira. Ou com as pernas, com os joelhos juntos e com as mãos fechadas, ou demonstrando que você está se tocando de alguma forma. Porque esses gestos são chamados de gestos manipuladores. São gestos de autoconsolo. Segurar no pulso, colocar em cima das genitálias, cruzar os braços, segurar os braços através dos cotovelos, segurar a mão, trançar os dedos e ficar com eles impacientemente se movendo, tamborulando os dedos, fazendo assim com os pés no chão. São sinais clássicos de nervosismos e ansiedade. Isso vai impedir que você consiga, de forma fluente, demonstrar as suas qualidades ao empregador. Evite explicar ao empregador coisas que ele não te perguntou. Porque o que ele quer entender é se o seu comportamento condiz com o comportamento geral que ele tem na empresa a qual ele dirige, que ele exerce ou seja dono. Então o que acontece? Quando ele te fizer perguntas específicas, tente ser específico nas respostas. E só acrescente alguma coisa a mais quando ele fizer perguntas subjetivas, perguntas que realmente precise que você explane, que você busque mais informações além do que é demonstrado no seu currículo vitae e em outros pontos que ele ali citou. Pois bem, outra coisa, evite baixar muito a cabeça ou ter olhares vazios, ou seja, ficar procurando informação ao léu. Mantenha sempre um contato visual amistoso, ou seja, a cada 10 segundos de conversa, tente manter pelo menos 3 segundos olhando de frente para ele. Evite olhar olho no olho, mas crie um triângulo entre o nariz e a testa da pessoa. Aqui no meio você vai ter o ponto que a gente chama de ponto social, que é um ponto entre as sobrancelhas. Tente olhar como se fosse da maneira que eu estou olhando agora, entende? Então assim, tente olhar para o meio da sobrancelha. Sorria sempre que ele terminar uma determinada frase que lhe diz respeito. Ele terminou de dizer, sorria, eleve um pouco a cabeça como se você realmente quisesse prestar a atenção. Tente um espelhamento. Se ele se sentar de forma lateral e cruzar a perna na sua direção, faça o mesmo, crie um espelhamento. As pessoas que são espelhadas tendem a relaxar e a confiar mais na pessoa, no seu interlocutor. Passa a ter uma empatia, e isso é muito bom. Outra coisa, evite carregar bugigangas demais que podem te atrapalhar e te fazer ser uma pessoa desajeitada na frente do seu interlocutor. Como pastas, papéis, coisas, revistas de cruzadinhas, excesso de caneta, alguma coisa que você pôs dentro da mala, da bolsa, da pasta, para que se ele te pedir algum documento, uma referência ou qualquer coisa, você seja claro e objetivo ao entregar isso para ele. Isso parece que não, mas é muito importante. Evite mãos fechadas, mão nos bolsos e evite cruzamento dos braços com os polegares para cima, porque isso inconscientemente mostra uma certa afronta. Se você se sentir desconfortável, tente encostar e relaxar o seu corpo.
não é relaxe, sente, relaxe, traga as suas mãos e tenta manter. Esse gesto que eu estou usando é chamado de cúpula do poder, que é inconscientemente é um gesto de quem tem total controle. Quando você usa esse tipo de gesto, você passa uma informação para o seu interlocutor de que você está tranquilo, que você tem total domínio do que você está fazendo e que você está dizendo, e que você não vai perder o controle no momento da conversa. Outra coisa, se você puder se sentir bem à vontade de cruzar a perna, cruze as pernas e tente se sentir à vontade. Mostrando para ele que você está à vontade, isso faz ele entender que você está seguro de que realmente essa empresa é o lugar onde você quer estar e trabalhar. Pois bem, outra coisa, evite dizer as suas mazelas, as suas dependências, as suas necessidades, as suas carências e os seus medos quando você precisar expor para ele os motivos a qual o fez procurar o serviço naquela empresa. O famoso, por que você quer trabalhar aqui conosco? Quais são os motivos que você quer vir trabalhar aqui? Evite aquele, eu estou desempregado, a minha esposa também está desempregada, eu tenho um filho doente, minha sogra vai morar lá em casa, a dívida do carro tá... Porque você não cria no seu empregador uma consciência de que você é um cara que está precisando trabalhar, tem que pagar suas contas e por isso vai se dedicar ao trabalho. Os grandes empregadores, eles não pensam assim. Eles vão pensar ao contrário. Eles vão dizer, esse camarada tem problema e vai trazer os problemas dele para essa empresa. E aí, aquilo que era um problema na escassez de um funcionário vai se tornar dois problemas, porque ele vai trazer os problemas de fora para dentro da empresa. E se ele for mal na casa dele, ele vai ser mal na empresa, fazendo isso virar um efeito dominó e trazendo apenas mazelas e despesas para esse empregador, que vai pensar duas vezes antes de contratar um funcionário intelectualmente, fisicamente e pessoalmente problemático. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando questionado sobre o porquê você escolheu essa empresa ou o porquê você está lá, o interessante é que você deixe bem claro que você é uma pessoa em evolução. Quando perguntado por que você escolheu essa empresa, você diz, porque a empresa é grande e eu acredito que se eu me esforçar, a empresa me dará a oportunidade de crescer. E se eu fizer essa empresa crescer, fatalmente eu crescerei junto. Porque a empresa vai se expandir, vai aumentar o contingente de funcionário. Esses novos funcionários vão precisar de uma nova gerência. E quando o meu encarregado ou o meu gerente for cuidar desses novos funcionários, essa nova empresa, esse novo setor, vai abrir uma vaga de emprego. E amanhã eu posso estar aí no lugar do senhor entrevistando outros futuros candidatos a essa empresa. O que esse empregador vai entender? Ele vai entender que você é um funcionário que vai fazer o que for necessário para chegar aonde você quer. O interesse é seu. E o seu interesse é o interesse comum da empresa, que é de crescer e expandir. Quando os dois têm o mesmo pensamento comum, o empregador ele sabe que quando você está no ponto A e você quer ir para o ponto B, e você tem essa determinação, o que acontece no meio do caminho jamais o fará parar. Agora, quando você é um funcionário que só pensa no dia 20 e só pensa no dia 30, qualquer coisa que acontecer no meio do caminho, uma bronca, uma forma do seu patrão te redarguir de alguma forma, uma forma dele te corrigir ou querer que você se ajuste a uma determinada situação, área, ou no caso alguma diligência acontecida no decorrer do seu trabalho, isso vai fazer com que você fique, não gostou, me manda embora. A empresa A, B ou C já me procurou. Se eu sair daqui, eu trabalho em qualquer outro lugar. Eu não dependo desse lugar. Coisas desse tipo, que são mesquinhos, são infantis e são com certeza de uma pessoa sem ética e sem valores morais. Porque não é assim que se trata uma empresa que te ajuda. Bem ou mal, não importa os termos e as condições, te ajudam a levar o seu pão para casa e viver de uma forma digna, ganhando seu dinheiro, trabalhando honestamente. Até então, nós entendemos como lidar nessa situação. Outra coisa, evite sinais de ansiedade ou que possam, de alguma forma,
expressar uma mentira, como eu já havia dito nos vídeos passados. Evite ficar limpando o nariz, coçando o nariz, a boca, ficar passando a mão atrás da orelha. Isso mostra o gesto de uma pessoa preocupada com o seu eu, preocupada com o seu caráter e a sua integridade, preocupada com as verdades e história que estão contando. Isso vai acender uma lâmpada de alerta, com certeza, na mente do seu interlocutor. Então, quanto mais tranquilo você estiver, mais relaxado e de forma mais neutra, isso vai fazer com que você obtenha mais sucesso, quer seja nas respostas para as questões levadas a você, quer seja num método geral de análise do seu currículo e da sua personalidade. O conjunto da obra, ou seja, daquilo que você diz que é com aquilo que você realmente é, pode ser fundamentais para você conseguir um bom emprego. Uma coisa que eu lembrei aqui agora, e vale a pena ressaltar, é: nunca se vista da maneira que você gosta para ir fazer uma entrevista de emprego. Não importa a função. Se você sair para pescar e você levar uma comida que você adora, com certeza você não vai ter sucesso na pesca. Você só vai ter sucesso na pesca quando você levar aquilo que o peixe gosta e não aquilo que você gosta, correto? Então, quando você se preparar para uma entrevista, se vista para o cargo que você deseja. Se você é uma secretária, se você é um gerente, se você é um administrador, um almoxarife, se você é um entregador, um vendedor, um balconista, se vista para o cargo que deseja exercer. Isso vai demonstrar de alguma forma para o seu interlocutor de que você não só está preparado para aquela vaga, como vai criar na cabeça dele a empatia de que você é o cara certo para a vaga. Porque você vai estar vestido como um gerente e ele vai ver a sua maneira de se comportar, que você é o gerente que ele estava procurando. Porque daí se um cara de camisetinha polo, todo vestido de qualquer jeito, para a mesma vaga de gerente, como estávamos falando, até por uma questão lógica, ele vai ver em você, né, a pessoa mais adequada para essa vaga que ele tanto necessita. O interessante é você manter a calma, a respiração de forma homogênea e evitar sinais de ansiedade que, para o seu interlocutor, ele pode imaginar e interpretar isso como gestos de mentira, a qual você está enganando apenas para conseguir o cargo para esse determinado emprego, tá certo? Há algumas outras coisas que eu gostaria de lembrar, mas para que o vídeo não fique muito grande, extenso e cansativo, eu vou encerrando por aqui. Se preciso for, eu criarei outros vídeos falando de coisas mais específicas, mas esses são os pontos que eu mais escuto e os que eu mais vejo que fazem as pessoas fracassar. A falta de conhecimento sobre o que é a empresa, vai trabalhar numa empresa que ele não sabe como funciona, quais são os métodos que a empresa usa para trabalhar com seus funcionários, com seus clientes e com o grande público. Então, a falta de conhecimento no ambiente em que você está querendo ser inserido pode fazer você ter uma grande desvantagem quanto a outro que pesquisou e sabe quais são as funções em aberto e o que a empresa faz como um todo. Estamos entendidos? E espero que eu tenha ajudado. Boa sorte a todos que vão ingressar nessa, como é que eu posso dizer assim, nessa difícil tarefa de se ingressar no mercado de trabalho nos dias de hoje, em que é tão concorrido, que a mão de obra é tão escassa e tão barata, e até as pessoas que já são formadas, que têm uma graduação maior, estão se rendendo aos empregos proletariados apenas para não ficar desempregado. Então, assim, além de desejar sucesso a todos, que cresçam, que se esforcem e que sejam bem-sucedidos, porque você é o único dono do seu destino. Uma frase de Pafúncio que diz: aquele que diz que você pode e aquele que diz que você não pode, ambos estão certos, porque infelizmente
é você que vai ter que escolher qual dos dois vai acreditar. Um abraço e sucesso a todos.